Passamos a vida acreditando que sabemos quem somos, que temos controle, que estamos seguros. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Existem momentos na vida em que tudo o que parecia sólido começa a ruir. Certezas desaparecem, identidades se desfazem, e o silêncio interior se torna impossível de ignorar. Esse vídeo é um convite para olhar além das aparências, além das histórias que contamos sobre quem somos, além do holograma da realidade que aprendemos a aceitar. Aqui, no Transcenda o Holograma, te convidamos a embarcar conosco em uma jornada profunda de descoberta. Uma jornada sobre a verdadeira natureza da nossa alma, sobre a noite escura que purifica, revela e liberta. Respire fundo, abra o coração e permita-se atravessar esse portal de consciência. Neste vídeo você vai aprender o que o processo da noite escura da alma nos ensina. E embora seja um processo brutal, confuso e muitas vezes doloroso, ele também é uma das experiências mais profundas que podemos passar, porque separa tudo o que não é real. Força-nos a enfrentar os nossos medos, a enfrentar as nossas sombras, a deixar de imaginar. E assim, isso nos traz de volta ao que é real. Nos traz de volta à verdade sobre quem somos, além das histórias, além dos rótulos, além do ego. E uma vez experimentado essa verdade, uma vez que você tem experimentado esse nível de liberdade, você não pode mais voltar. Você não pode ignorar o que viu. Você não pode ignorar o que veio a saber. Ele significa ouvir a vida, em vez de tentar ditar como ela deveria ser. Significa responder ao que está acontecendo agora, em vez de reagir com medo do que pode acontecer no futuro. Significa confiar que você não precisa ter todas as respostas, porque a vida em si mesma está te guiando, momento após momento. E nessa confiança no novo, a rendição altera a perspectiva do propósito de uma luta para segurar as coisas, para uma abertura ao que está por vir. O propósito muda de tentar controlar o resultado para confiar que algo novo, algo melhor está vindo. Ao deixar ir o que não foi feito para durar, o indivíduo abre espaço para uma vida que não é forçada, mas que flui em concordância com a vontade do universo e a própria verdade interior. Em suma, o propósito de vida deixa de ser uma construção do ego para sobreviver socialmente e torna-se uma manifestação clara da alma, o eu real, que foi revelada através do processo de purificação da noite escura. Portanto, a desconstrução da identidade não é o fim do indivíduo, mas o fim das ilusões que o impediam de acessar sua natureza autêntica e poderosa. Todos nós passamos a vida pensando que sabemos quem somos, pensando que temos algum sentido de controle. Mas então algo acontece que nos movimenta até o nosso coração. É como se o chão abaixo de nós desaparecesse e estivéssemos deixados livres, caindo através do desconhecido, desesperadamente procurando algo para pegar. Mas não há nada familiar, nada confortável. Isto é o que chamamos de noite escura da alma. Para aqueles de nós que somos chamados a um caminho espiritual mais profundo, este momento não é apenas um colapso, é uma ruptura. Cada escolhido, cada alma chamada a algo mais alto, enfrentará não apenas mas múltiplos noites escuras da alma. Estes não são punições. Eles não são atos aleatórios de crueldade do universo. Eles são iniciações espirituais. Pensem que é a forma do universo retirar tudo o que não é realmente você, tudo o que é falso, para que você possa se tornar claro, poderoso e alinhado com seu propósito mais alto. E este processo é doloroso, é confuso e é necessário. Clique em se inscrever neste canal para obter aulas espirituais mais profundas. A primeira noite escura geralmente vem quando você construiu sua vida por meio de crenças, uma carreira, uma relação, e então tudo se separa. Você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta real é, o que isso está tentando mostrar para mim?
É nestes momentos onde tudo parece estar quebrando que somos forçados a olhar mais profundamente para ver a verdade debaixo da superfície. Você pode achar que você está questionando tudo, suas crenças, seus valores, seu propósito. E é exatamente o que deve acontecer. Na primeira etapa, você está sendo mostrado que a fundação sobre a qual você construiu sua vida é movediça. Talvez você tenha estado vivendo de acordo com as regras de alguém. Talvez você tenha estado perseguindo objetivos que não são realmente seus. O que for que seja, o universo está dizendo, acorde, e está mostrando que você não pode construir sua vida em ilusões. E isso pode parecer assustador. Nos apegamos a essas crenças, esses modos de ser, porque eles parecem seguros. Mas a segurança não é a mesma coisa que a verdade. E quando você está nesse caminho, quando você é chamado para algo mais elevado, o universo não vai deixar você ficar em sua zona de conforto por muito tempo. Então, o que fazemos? A maioria de nós resiste. Nós lutamos para segurar as coisas que estão caindo. Mas quanto mais lutamos, mais doloroso se torna. A lição aqui é deixar ir. Rendição não é desistência. É confiar que o que está caindo não foi feito para durar. É como tentar agarrar uma folha no vento. Você pode lutar contra o vento o quanto quiser, mas a folha vai ser levada embora. Você tem que deixar ir e confiar que algo novo, algo melhor está vindo. A segunda noite escura vem quando começamos a perceber que a identidade com a qual estávamos grudados não é real. Você pode ter passado anos construindo uma imagem de quem você acha que é. Uma pessoa sucedida, uma pessoa boa, uma pessoa espiritual. Mas nessa fase, mesmo essa identidade começa a se quebrar. Você começa a ver que a pessoa que você pensou que era é apenas uma máscara, um papel que você está interpretando. E quando essa máscara cai, pode sentir que você está perdendo a si mesmo. E isso é parte do processo. O universo não está tentando tirar a sua identidade como punição, mas para mostrar que você não é a sua identidade. Você é algo muito mais profundo, muito mais amplo. E nessa fase você pode se sentir perdido. Você pode sentir que não sabe mais quem é. E isso é porque seu eu imaginário está se dissolvendo. O que resta é o você real. A parte de você que sempre está lá, mas que está escondida em camadas de condicionamento, expectativas e falsas crenças. A chave aqui é não acelerar o processo. É desconfortável, mas também é necessário. Se permita ficar nesse espaço de não saber. Deixe-se sentir o desconforto de ter o chão tirado debaixo de seus pés. Porque é neste espaço de incerteza que o você real começa a surgir. A terceira noite escura vem quando enfrentamos a sombra das partes de nós mesmos que estamos evitando, negando ou reprimindo. E é aqui onde tudo o que tentamos esconder de nós mesmos chega à superfície. Doenças, traumas antigos, medos, tudo vem para fora. E isso não é bonito. Essa é a fase em que muitas pessoas querem desistir. É muito doloroso, é muito incômodo. Mas como não pode se curar o que você não reconhece? Você não pode se mover para frente até enfrentar todas as partes de si mesmo que você está correndo. É aqui que o trabalho real começa. Não é sobre ser perfeito. É sobre aceitar todas as partes de si mesmo, a luz e a escuridão. É sobre ver as partes de si mesmo que você julgou. As partes de si mesmo que você julgou como erradas e amá-las de qualquer forma. Porque essas partes de você não vão para onde quiser. Elas são parte de quem você é. E quanto mais você tenta expulsá-las, mais elas te controlarão das sombras. A única forma de integrar sua sombra é trazê-la para a luz. E isso leva coragem. Leva a ser disposto a olhar as partes de si mesmo que você tem medo de ver. Agora, a quarta noite escura é difícil. É quando começamos a nos sentir desconectados de tudo. Do mundo, das pessoas que amamos, de nós mesmos. É como se estivéssemos flutuando no espaço, com nada para nos segurar. Esta fase é frequentemente referida como vazia, e pode parecer a experiência mais isoladora de todas. Você pode se sentir preso em limbo, como se não estivesse se movendo para frente, mas também não estivesse voltando. Pode se sentir como se estivesse existindo, sem nenhum sentido real de propósito ou direção.
Mas esta fase é crítica. É onde acontece a verdadeira transformação. Você vê que o vazio não é vazio. É cheio de potencial. É o espaço onde o antigo você morre para que o novo você possa nascer. É o espaço onde você esconde tudo o que não é realmente você, para que você possa entrar em seu ser autêntico. Mas para fazer isso, você tem que desistir da necessidade de saber o que vem a seguir. Você tem que desistir da necessidade de certeza, porque no vazio não há certeza. Há apenas confiança. Confiança que algo novo está surgindo, mesmo se você ainda não pode vê-lo. A quinta e última noite escura é o renascimento. É aqui que tudo vem em círculo completo. É aqui que você começa a ver a luz no final do túnel. Mas aqui está a coisa. Você não é a mesma pessoa que entrou no túnel. Você passou pelo fogo. E agora você está surgindo como algo novo. Mas essa etapa não é sobre voltar ao jeito que as coisas eram. É sobre entrar em um novo jeito de ser. É sobre abraçar seu próprio ser e viver desse lugar de autenticidade. É aqui que você começa a ver os sonhos em tudo o que passou. Você começa a entender por que teve que passar pela escuridão. Por que teve que enfrentar seus teus medos. Por que teve que deixar de tudo o que não era real. E nessa compreensão você encontra paz. Você encontra claridade. Você encontra um propósito. Você percebe que as noites escuras da alma não estavam lá para quebrar você. Elas estavam lá para construir você, para fazer você mais forte, mais inteligente e mais alinhado com quem você realmente é. Agora que você passou pelo fogo, você está em uma nova luz. Mas a jornada não acabou. Na verdade, é apenas o começo. Essa próxima etapa é onde você pega tudo o que aprendeu, tudo o que você escorregou, e começa a viver de um lugar de verdadeiro poder. O renascer após as noites escuras não é sobre retornar à vida normal. É sobre entrar em algo completamente novo. Você passou por um processo de purificação. É como ser forjado no fogo mais quente, onde tudo que não era real, que não era realmente você, foi queimado. Agora, você não está como a pessoa que entrou na noite escura, mas como alguém transformado. Alguém que deixou todas as coisas falsas. Você é real e mais alinhado com seu verdadeiro ser do que jamais foi. E este não é o momento em que tudo, magicamente, encaixa. Aqui é onde o trabalho real começa. O renascer não é o fim da jornada. É o começo de um novo caminho. E nesse caminho, você tem que aprender como viver como essa nova versão de si mesmo. Você abdicou de tanto durante a noite escura. Identidades, crenças, relações. Agora, você tem que descobrir como seguir em frente sem todas as coisas que você pensou que te seguravam. E não é fácil. Há uma parte de você que pode querer voltar ao familiar, ao jeito que as coisas eram. Mas isso não é mais possível. Você está desvendando sua vida antiga e não há retorno. É como tentar vestir roupas que não se encaixam mais. Você não pode se apressar de volta para a versão antiga de você, porque essa versão não existe mais. O único caminho é para frente, e isso requer coragem. Requer confiança que essa nova versão de você, a que surgiu das cinzas, seja suficiente. E aqui está a realidade. Depois de cada noite escura, há um período de confusão. Você pode se sentir como se não tivesse ideia de quem você é agora, o que você quer, ou aonde está indo. Isso é normal. Quando você esconde tantos lares, leva tempo para se reconectar com si mesmo em um nível mais profundo. Não é sobre se apressar para descobrir. É sobre permitir-se estar nesse novo espaço, explorar, sentir. Você tem que dar-se permissão de não ter todas as respostas, de não saber exatamente o que vem a seguir. Porque quando você tenta forçar clareza, você ainda está operando do antigo pensamento de controle. E é isso que as noites escuras estavam tentando te ensinar, a deixar de ter controle e confiar no processo. Nessa fase, você pode sentir um profundo sentido de vazio. Mas não é o mesmo tipo de vazio que você sentiu durante as noites escuras. Isso é um espaço de potencial. É uma tela em branco. Você esvaziou tudo que não era realmente você. Tudo que eu sempre soube está desaparecendo. O mundo que eu conheço se desfaz. Enquanto alguns lutam contra a corrente inevitável, outros encontram paz na entrega.
E agora você pode decidir como você quer encher esse novo espaço. É como se você tivesse recebido uma segunda oportunidade para criar a vida que você realmente quer. Mas dessa vez, está criando de um lugar de autenticidade, não de um lugar de medo ou de expectativas sociais. Essa é uma das partes mais poderosas da jornada espiritual, mas é também uma das mais desafiadoras, porque você precisa enfrentar a verdade de quem você é agora. E às vezes, essa verdade não é o que você esperava. Talvez você perceba que as coisas que você pensou que queria não mais têm significado para você. Talvez os objetivos que você estava perseguindo não ressoam mais com a sua alma. Isso pode ser desorientador, porque você passou tanto tempo, energia e esforço lutando por coisas que não mais se sentem alinhadas. Mas é aqui que a mágica acontece. É aqui que você consegue reescrever sua história. Você consegue deixar de usar o antigo escritório e criar algo completamente novo. A chave aqui é a paciência. Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez. E não tem problema. Você acabou de passar por uma transformação profunda. E leva tempo para integrar tudo o que você aprendeu. Leva tempo para adentrar-se completamente nessa nova versão de si mesmo. Há momentos em que você se sente perdido. Momentos em que você questiona tudo de novo. Mas dessa vez você vai lidar com isso de uma forma diferente. Dessa vez, você vai aproximá-lo com um sentido mais profundo de confiança. Você saberá que mesmo que você não tenha todas as respostas, você está no caminho certo. Você saberá que a claridade virá em seu próprio tempo. E você não precisa acelerar. Quando você se movimenta, você notará que suas prioridades começam a mudar. As coisas que costumavam importar para você já não têm o mesmo poder. Isso é porque você mudou em um nível fundamental. Você não é mais dirigido pelos mesmos desejos, os mesmos temores. Você está operando de um nível mais alto de consciência agora. E isso muda tudo. Você começa a ver a vida de uma forma diferente. Você começa a perceber o que realmente importa. Relações que uma vez foram essenciais podem cair. Não por causa do conflito, mas porque eles não mais ressoam com quem você é agora. E deixar ir conexões antigas, mesmo as que uma vez estavam próximas, é uma parte natural do processo. Você também pode se sentir atraído a novas coisas, novas pessoas, novas experiências. Isso é um sinal de que você está se alinhando com o seu ser mais alto. Você não está mais perseguindo coisas que não ressonam com sua alma. Em vez disso, você está sendo guiado para o que realmente está alinhado com seu propósito. Mas esse processo não é sempre glamuroso. Às vezes pode ser solitário. Você pode se sentir como se estivesse caminhando um caminho que ninguém mais entende. E de certa forma isso é verdade. Seu caminho é único para você. Ninguém mais vai compreender completamente o que você passou ou aonde está indo. Mas essa é a beleza. Sua jornada é sua própria. E ela está te levando exatamente onde você está destinado a estar. Enquanto você continua nesse caminho, você começa a perceber uma mudança na sua energia. Você se sentirá mais leve, mais livre, mais expansivo. Isso é porque você deixou de ter tanta carga. Você liberou as coisas que o pesavam. E agora você tem espaço para respirar, para crescer, para expandir. Você não está mais operando de um lugar de medo ou escassez. Em vez disso, você está se movendo de um lugar de amor e abundância. Você não está mais tentando controlar tudo. Você está permitindo que a vida se desenvolva de seu próprio jeito. E isso cria uma sensação de paz que você nunca sentiu antes. Isso é o que o renascer é sobre. Não é sobre se tornar algo novo. É sobre descobrir quem você sempre foi. É sobre se reconectar com a verdade de quem você é. Sem todas as camadas de condicionamento, medo e dúvida. E quando você faz isso, a vida começa a fluir de maneiras que você nunca imaginou. Você se torna um imã para as coisas que são realmente suas. Oportunidades, relações e experiências que estão alinhadas com o seu melhor começo irão entrar na sua vida sem esforço. Você não tem mais que perseguir eles. Eles vêm para você porque você está em alinhamento com seu próprio ser.
O caminho espiritual é um ciclo contínuo de morte e renascimento. Você irá passar por mais noites escuras. Você enfrentará mais desafios. Mas a cada vez, você irá se tornar mais forte, mais inteligente e mais alinhado com seu propósito. Você está constantemente evoluindo, constantemente derramando o antigo e passando para o novo. É um processo sem fim de se tornar mais do que você realmente é. O ciclo eterno de morte e renascimento. Como cada noite escura leva a uma versão superior de si mesmo. Você passou pelo fogo. Você se tornou mais forte. Mas o caminho não passa por aqui. Cada noite escura é um portal para uma versão superior de si mesmo. A questão não é se você enfrentará mais desafios, mas como você irá lidar com eles quando eles chegarem. O que você faz com cada noite escura determina o quão alto você se eleva. Você passou pelas partes mais difíceis, mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. O ciclo de morte e renascimento nunca termina. Não é um evento único. Não é uma isolada noite escura da alma que transforma você para sempre. É um processo que se repete, de novo e de novo, cada vez levando você mais profundo em si mesmo, cada vez retirando outra camada do que não é verdadeiro, do que não é real, e cada vez que você pensa que conseguiu, que você cruzou a linha final, algo mais vai surgir. Outro desafio, outra noite escura, mas aqui está a diferença, cada vez que você passa por ela, você está um pouco mais preparado e um pouco mais forte. Você ganhou sabedoria da última vez. Você aprendeu como resistir, como enfrentar o desconhecido, como confiar no processo. E então, enquanto a dor ainda pode estar lá, enquanto a incerteza ainda pode estar lá, porém, ela não tem o mesmo controle sobre você. Você sabe que do outro lado da escuridão há luz. Você já viu isso antes, e você vai ver de novo. A primeira noite pode afundar sua identidade, suas relações, as partes externas da sua vida. A próxima, a sua profissão, seu ego, as histórias que você se contou sobre quem é. E então, enquanto você vai mais profundo, ela começa a tocar em sua própria essência. O que significa estar vivo? O que significa realmente existir, além de rótulos e papéis? É aqui que as coisas ficam realmente intensas. Porque não se trata apenas de deixar as coisas fora de você, mas tudo o que você pensa que é. E isso pode parecer como morrer, mas é uma erradicação, é um retorno, é uma volta para o que é real, para o que sempre esteve lá. Embaixo de todas as etiquetas sociais, medo e ego, pense em cada noite escura como uma morte, mas não genericamente. Não é o fim, é uma transformação. É como uma serpente espalhando sua pele. A velha pele tem que ir, mas a serpente em si ainda está muito viva, mais viva do que nunca, porque agora ela está livre da pele antiga e restritiva que a mantinha. E isso é o que a noite escura faz para nós. Ela nos liberta dos antigos rótulos com quais crescemos, das partes de nós mesmos que não mais se encaixam. E aqui está o paradoxo. Quanto mais profundo você vai, menos há para aguentar. Quanto mais rótulos você espalha, mais você percebe que não há nada a compreender. Não há terra sólida. Não há identidade permanente. Não há um eu a se fixar. E isso pode ser assustador no começo, mas também é incrivelmente liberador. Porque quando você para de se agarrar a algo que não existe, você começa a experimentar a verdadeira liberdade. E essa é a lição final da noite escura da alma. Não é sobre achar algo novo para se afastar. É sobre perceber que você não precisa afastar-se de nada. Você não precisa se definir. Não precisa controlar sua vida. Não precisa ter todas as respostas. Você pode apenas ser. E nesse espaço de total abertura e confiança, tudo o que precisa vem para você. Não porque se afastando, não porque está forçando, mas porque você está em alinhamento com o fluxo da vida em si. Mas essa é a coisa que esse fluxo não é algo que você pode controlar. E é isso que a noite escura continua a ensinar. Toda vez que você tenta controlar algo, toda vez que você tenta resistir, a vida vai te puxar de volta. Ela vai te mostrar que o controle é uma ilusão,
que a resistência somente cria sofrimento e que a única forma de viver verdadeiramente e ser verdadeiramente livre é se entregar ao fluxo. Rendição não é desistência ou passividade. Significa ser ativo de uma forma diferente. Significa ouvir a vida, em vez de tentar ditar como ela deveria ser. Significa responder ao que está acontecendo agora, em vez de reagir com medo ao que pode acontecer no futuro. Significa confiar que você não precisa ter todas as respostas, porque a vida em si está te guiando, momento após momento. Cada noite escura remove uma camada de resistência e outra camada de controle. E o quão doloroso esse processo é também o que o liberta. Porque uma vez que você para de resistir, uma vez que você para de tentar controlar tudo, você começa a ver a vida de uma forma nova. Você começa a experimentar um nível mais profundo de paz, um nível mais profundo de alegria. Não porque tudo é perfeito, mas porque você não está mais lutando contra o fluxo natural da vida. Esse é o verdadeiro presente da noite escura da alma. Não se trata de alcançar um milagre espiritual. Não se trata de se tornar iluminado ou de alcançar algum destino. Se trata de aprender como viver no momento presente completamente, sem precisar aceitar, sem precisar saber, sem precisar controlar. Isso significa que os desafios pararam? Não. A vida ainda vai te jogar bolas curvas. Você ainda enfrentará dificuldades. Mas a forma como você responde a elas mudará. Em vez de reagir de um lugar de medo ou de resistência, você responderá de um lugar de abertura, de um lugar de confiança. Você saberá que, não importa o que aconteça, você estará bem. Não porque você conseguiu tudo, mas porque você aprendeu a desistir da necessidade de conseguir tudo. E essa é a liberdade final. Não se trata de escapar dos desafios da vida. Se trata de aprender como passar por eles com graça, com confiança, com uma sensação de paz interna que não depende de circunstâncias externas. O sacrifício não é a queda, é continuar quando tudo pede que ele pare. Isso é o que a noite escura da alma nos ensina. É um processo brutal, confuso e muitas vezes doloroso, mas também é uma das experiências mais profundas que podemos passar, porque separa tudo o que não é real. Força-nos a enfrentar os nossos medos, a enfrentar as nossas sombras, a deixar de imaginar. E assim, isso nos traz de volta ao que é real. Isso nos traz de volta a verdade sobre quem somos, além das histórias, além dos rótulos, além do ego. E uma vez experimentado essa verdade, uma vez que você tem experimentado esse nível de liberdade, você não pode mais voltar. Você não pode ignorar o que viu. Você não pode ignorar o que aprendeu. A vida vai continuar te desafiando, vai continuar te empurrando, vai continuar separando os rótulos. Mas a cada vez que você sai do outro lado um pouco mais leve, um pouco mais livre, um pouco mais aberto, um pouco mais alinhado com a verdade de quem você é. E por isso, apesar do dor, apesar da escuridão, a noite escura da alma é um presente. Porque é através dessa escuridão que encontramos a luz. É através desse sofrimento que encontramos nossa força. É através de deixar ir que encontramos nossa liberdade. Viver além da ilusão de como as noites escuras te preparam para a verdadeira liberdade. Você sobreviveu às partes mais escuras, mas agora você está enfrentando o trabalho real. Como você vive nesse mundo? Sabendo o que você sabe, vendo o que você viu? Como você se movimenta quando percebe que tudo que você pensou era sólido é, de fato, apenas outra ilusão? É aqui que começa a próxima fase. Agora que você passou pelo fogo, a pergunta não é como eu evito mais noites escuras, porque você sabe que elas vão voltar. A pergunta real é como eu vivo agora, sabendo a verdade? A verdade que o controla é uma ilusão, que não é definida pelos nossos papéis, nossos sucessos ou até mesmo nossos fracassos. Você viu como a vida espalha tudo que é falso, deixando apenas o que é real.
Então, como você vive num mundo cheio de distrações, cheio de ilusões, cheio de coisas que te empurram de volta para o antigo modo de ser, a chave é simples. Você vive com a consciência. Você vive com a compreensão que nada fora de você define seu valor. Você não procura mais validação de sucessos, relacionamentos ou metas. Você para de perseguir e, em vez disso, você começa a ser. Você permite que a vida flua através de você, em vez de tentar controlar todo o seu movimento. E quando os desafios vêm, como sempre virão, você enfrenta-os não com resistência, mas com aceitação. E você sabe que toda dificuldade, toda noite escura, é simplesmente uma outra oportunidade para separar mais camadas, para se aproximar do seu verdadeiro ser. E nesse lugar de consciência, a vida se torna menos sobre fazer e mais sobre ser. Você ainda toma ações e ainda segue seus objetivos, mas você não está mais ligado aos resultados. Você sabe que o que seja que aconteça é parte do processo, parte do seu crescimento. E você se movimenta pela vida com uma sensação de paz, não porque tudo é fácil, mas porque você aprendeu a não se afastar. Você aprendeu que a verdadeira liberdade vem de deixar de ir de novo e de novo. E então, o que vem a seguir? Você vive completamente. Você abraça todo momento e todo desafio. Se algo dentro de você foi tocado por essas palavras, honre isso. A noite escura da alma não vem para nos destruir, mas para nos lembrar de quem realmente somos, quando tudo o que é falso já não consegue mais se sustentar. Talvez você ainda esteja no meio do processo, talvez esteja apenas começando a questionar, ou talvez já tenha atravessado e agora enxergue o mundo com outros olhos. Seja qual for o ponto da jornada em que você esteja, saiba, você não está sozinho. Aqui, no Transcenda o Holograma, seguimos explorando juntos os véus da realidade, desconstruindo ilusões e acessando camadas mais profundas da consciência e da alma. Se esse conteúdo ressoou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E, acima de tudo, continue caminhando, com coragem, presença e verdade. Nos vemos além do holograma.